Amada igreja, boa noite, paz seja convosco. A diretoria e as formandas do curso de formação ministerial infanto-juvenil cumprimentam a todos os presentes e tenho o prazer de recebê-los nesta solenidade. Estamos reunidos aqui para testemunharmos a vitória de uma turma marcada por desafios. Um ano com aulas online, que proporcionou romper barreiras geográficas, mas trouxe também a necessidade de mais criatividade, tanto das alunas quanto dos professores. As alunas foram persistentes e chegaram até o fim. Cada uma sabe como foi difícil conciliar a vida pessoal com a rotina das aulas, mas se surpreenderam com a própria capacidade de superação. Cada formanda venceu, porque foi capaz de compreender que somos movidos pelo desafio, mas também movidos pelo Espírito Santo de Deus, que nos capacita e nos unge para servir a Ele. Por favor, solicitamos que a congregação permaneça assentada para recebermos nesta noite a turma Formandas do MQTI 2021, turma Reverendo Eduardo Zdrojewski. Adriana Moraes da Silva, 62ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Campina Grande do Sul. Daniele Pitanga dos Santos Conipe, Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular. Edumeia Coelho da Silva, Igreja do Evangelho Quadrangular do Bairro Alto. Elaine Cristina da Silva Botim, Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Eledir do Rocio Costa Taborda da Silva, Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Flávia Aparecida Sabino, Igreja do Evangelho Quadrangular de Jacarezinho.
Isabel Simone dos Santos, Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular de Matinhos. Janelice Cristina dos Santos Rodrigues, Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Karen Cristiane Franca Ferreira Lemes, Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular de Telêmaco Borba. Carla Kelly Cesário de Castro, Igreja do Evangelho Quadrangular de Jacarezinho. Márcia Carlene dos Santos Oliveira, Igreja do Evangelho Quadrangular do Abranches. Mariene Quissula dos Santos Ribeiro, Igreja do Evangelho Quadrangular do Tingui. Mônica Silva Moreira, Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Nilva Helena da Silva Silveira, Igreja do Evangelho Quadrangular de Jacarezinho. Paula Verônica Ferreira da Silva Maciel, Igreja do Evangelho Quadrangular de Higienópolis. Sandra Carmélia Bueno Polac, Igreja Assembleia de Deus. Vanessa Cristina Oliveira de Souza, Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Para darmos início a esta sessão solene de diplomação, passamos a palavra para a diretora,
Reverenda Rosane Dinkel, que fará também a oração inicial. Boa noite, paz seja convosco. Amém? Boa noite, formandas. De novo. Amém? Eu gostaria que, como diretora da Missão Quadrangular, Cristo para as Crianças, estamos em cumprimento com um dispositivo regimental. Nós declaramos aberta essa formatura, essa sessão solene, né, para que elas possam receber o seu diploma. Mas, acima de tudo, nós queremos, nessa noite, que o Senhor Deus seja engrandecido e glorificado. E, para isso, eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar, pedindo que o Senhor esteja aqui, né, abençoando cada uma delas e sendo honrado e engrandecido nesse momento. Amém? Pai, nós louvamos o Senhor nessa noite. E queremos, nessa noite, Pai, te pedir que o Senhor seja o centro da nossa adoração. Mesmo, Deus, celebrando a vitória das formandas, nós queremos que o Teu nome, Senhor, seja o mais alto, o mais sublime nesse lugar. Que a Tua presença se faça real. E que cada ato que fazemos aqui, Senhor, seja para louvor do Teu nome. Ao Senhor, que é o único que é digno de receber a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor nessa hora. Amém. A igreja pode sentar, vocês também. Temos a honra de apresentar a mesa diretiva com as seguintes autoridades. Reverendo Silas Zdrojewski, pastor titular desta igreja, membro do Conselho Estadual de Diretores da IEQ no Paraná e presidente da MQTI JuVV. Reverenda Rosane Dinkel, secretária estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular no Paraná e diretora da MQTI JuVV. Reverenda Jane Alves Camargo, vice-diretora da MQTI JuVV e paraninfa da turma. Reverenda Leonice de Ramos, patronesse da turma. Convidamos agora a congregação a juntos entoarmos o hino da Igreja do Evangelho Quadrangular e, na sequência, teremos um período de louvor ao Senhor. Eia, salvos, avançai, nada de temer. Vamos firmes batalhar, prontos pra vencer. Ai, conosco, general, nosso bom Jesus. Ele nos dará vitória pela cruz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciar. O Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença e aflição. Com seu poder é batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós havemos sempre de reinar. Vamos templos levantar por todo o Brasil, a pregar sem descansar nosso Rei gentil. Vamos missionários ser,
Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciar, o Evangelho quadrangular, de Deus o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença e aflição. O seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar, e com ele nós havemos sempre de reinar. E com ele nós havemos sempre de reinar. Vamos juntos então continuar a celebração cantando em uma só voz. Em uma só voz nós o exaltamos, e em seu coração nós declaramos: Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória, e Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Rei da Glória, Rei da Glória, Tu tens meu coração, pra sempre eu canto a Ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da Glória, Teu reino não tem fim, Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Em uma só voz, em uma só voz, nós o exaltamos, em um só coração nós declaramos, e Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças e gerações hão de reconhecer que és o Rei da Glória, Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Rei da Glória, Rei da Glória, Tu tens meu coração, pra sempre eu canto a Ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da Glória, Rei da Glória, Teu reino não tem fim, Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Aleluia!
Neste momento, gostaríamos de ouvir a saudação da vice-diretora e paraninfa da turma, reverenda Jane Camargo. Queridas alunas, professores, pastores que estão conosco, convidados, paz seja convosco. Como descrever essa turma? Seria a primeira turma dos tempos difíceis da pandemia? Ou a primeira turma do online? Estágios, aulas, provas, reuniões, fichamentos, trabalhos de equipe, planos de aula, tudo no online, a turma do online. Ou ainda a turma do recomeço. Porque 4 anos nos separam da última formatura da Missão Quadrangular, do então ITQ Centro. E vocês, depois de 4 anos, são essa primeira turma do recomeço. Bem, é o primeiro ano que voltamos para casa. Voltamos para casa. Sim, porque a Missão Quadrangular nasceu aqui, no nosso querido pastor Eduardo. E como ele amava as crianças e quanto desejava alcançá-las para Jesus. Eu sou fruto dessa visão. Quando eu tinha 19 anos, o pastor Eduardo me chamou para trabalhar de tempo integral no ministério com crianças. Eu não tenho notícia, eu não sei no Brasil, eu não conheço que outra pessoa, tão jovem, tenha sido chamada por uma igreja há bastante tempo atrás, quase 40 anos. Aliás, está fazendo 40 anos esse ano, para trabalhar com as crianças. Eu fui chamada para trabalhar no Ministério de Evangelismo Infantil. Começarmos algo ali, Pastora Miriam, que hoje trabalha também no Ministério, e eu iniciamos ali o trabalho. A visão desse servo de Deus. Logo depois, alguns anos, nasceu a Missão Quadrangular, Cristo para as Crianças. Era assim o primeiro nome dela, Missão Quadrangular, Cristo para as Crianças. O pastor Eduardo que deu o nome. Porque ele tinha uma visão de treinar pastores e evangelistas de crianças. Por isso ele não colocou o curso, ele colocou missão. Missão. Porque ele via mais, não era somente um curso. Era uma central de preparo e de aperfeiçoamento de líderes para o ministério infantil e para missões com crianças. Foi também por iniciativa do pastor Eduardo que a Missão Quadrangular se tornou o órgão oficial de treinamento da nossa igreja em todo o Brasil. Porque na época ele era presidente da igreja, então ele levou essa ideia e isso foi oficializado e a missão tornou-se então o nosso órgão nacional de treinamento para pastores e evangelistas de crianças em todo o nosso país, dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Abençoando também muitas igrejas irmãs que vieram até nós e que nós treinamos com muito carinho, como temos feito até hoje e continuaremos a fazer. Tão lindo, uma visão de um homem de Deus, um pastor, um grande líder. Glória a Deus. E nós estamos aqui como fruto dessa visão. Eu sou fruto, vocês são fruto. Toda esta visão maravilhosa de alcançar as crianças, preparando líderes, preparando pessoas para o trabalho. Uma vez Deus falou conosco numa palavra profética, que a Missão Quadrangular aqui era uma sementeira para todo o Brasil. E eu vejo que lindo isso, Agora, quando vocês entravam, cidades diferentes, em lugares que não teriam como ter um treinamento, mas graças a Deus por essa visão deste homem que
pôde nos alcançar até os dias de hoje e que alcançará outros ainda, outros que virão depois de nós. Aleluia. Hoje a missão intitulada MQTI, né, o nosso curso, Missão Quadrangular Teológica Infanto-Juvenil. O curso foi ampliado para preparar líderes para ministrar a nova geração, da criança ao adolescente. No início deste ano, tanto o ITQ Centro quanto o MQTI retornaram para a primeira EQ. E a turma de vocês se tornou o marco de um novo tempo. Aleluia! Nós falamos sobre isso no nossa última reunião, não é mesmo? Que marco especial e que vocês estão fazendo parte de uma história. Não só o que vocês aprenderam, o que vocês estão levando com vocês no ministério, as experiências com tantas professoras abençoadas, apaixonadas que ministraram a vocês durante esse tempo, com muito amor, com muita dedicação, mas também essa história, essa visão, essa paixão que nós procuramos passar para vocês em cada aula, em cada momento que estivemos ali no online, juntas. Não, a distância não nos separou, não é mesmo? E essa visão agora, essa paixão caminha com vocês, segue com vocês. Aleluia. Quis o Senhor recolher o seu servo, Eduardo, no início deste ano, no mês de abril. Quando nós iniciamos o curso em março, eu pensei em fazermos uma linda homenagem ao nosso pastor nesse dia de formatura. Não foi como nós imaginamos. Contudo, o exemplo deste homem de Deus, o exemplo ecoa, o exemplo ainda fala. Aleluia. Exemplo de trabalho, de coragem, de dedicação, que é uma inspiração, não é mesmo? É uma inspiração para todos nós, para as formandas e para vocês que estão aqui hoje participando. De um homem que foi fiel a Deus, que acabou a sua carreira, guardou a fé e tornou-se esse modelo, né? Esse ícone. Já era um modelo para nós em vida, agora quanto mais, né? Olhando essa história tão linda que ele nos deixou. Agora quero destacar com vocês principalmente que nós sejamos motivadas e movidas por esse amor deste homem de Deus, que tinha um coração de pastor e que amava as crianças e desejava alcançá-las. E por isso investiu em preparar pessoas, líderes, para continuar essa obra. Abrir cursos, abrir frentes, muitas frentes, que envolvessem a nova geração, para que a igreja alcançasse aqui e em outros lugares, fosse uma referência desse amor à vida de meninos e de meninas, e hoje também de pré-adolescentes e de adolescentes. Minha oração é que vocês sejam líderes, pastoras, evangelistas de crianças, com o DNA do fundador da MQTI, o nosso amado pastor Eduardo Zdrojewski, cujo nome vocês escolheram para representá-las como turma. E foi por unanimidade, não é mesmo? Aleluia, que marco, que graça vocês carregam, que referência vocês carregam. Guardem isso no coração, isso tudo é profético. Deus está falando, aqui eu sei, há pessoas que farão grande trabalho para a glória de Deus, grandes ministérios na nova geração. Deus tem coisas tremendas para operar nesses tempos do fim, e Ele quer usar vocês. Ele quer usar cada uma. Lembrem cada aula, lembrem cada ministração. Estejam atentas na caminhada para conservar esse zelo, essa paixão, este amor, essa dedicação que vocês têm no nome, como referencial aí da turma de vocês. Guardem a vida, a história deste homem de Deus e sigam essas pegadas, sigam esse exemplo.
nesse momento, eu quero convidar toda a igreja e todas as formandas para que fiquemos em pé. E numa atitude de honra, nós vamos glorificar a Deus pelo legado do pastor Eduardo no ministério entre as crianças, dando para Jesus uma salva de palmas pela vida desse servo de Deus. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar. Neste momento, nós vamos receber o reverendo Silas Zdrojewicz, que nos trará a palavra de Deus nesta noite. Eu quero cumprimentar a mesa, os pastores, as formandas, a todos os convidados que aqui estão. E eu gostaria de agradecer a vocês por honrarem a memória do meu pai. Obrigado por isso. Que Jesus as recompense. Obrigado, pastora Jane, pelas palavras que você dirigiu. Não ao meu, ao nosso Pai. E eu louvo a Deus por isso. Todos os dias, sem exceção, sem faltar, eu agradeço a Deus pela vida do meu pai. E eu quero dizer a vocês que o que vocês ouvem, quando ouvem que ele era homem de Deus, íntegro, correto, de visão, é tudo isso. E eu mais do que ninguém posso afirmar isso, porque eu convivi com ele por 56 anos. Isso não é história, não é folclore, não é invencionice, é uma verdade. E ele não ficou sendo conhecido assim porque morreu. Não, ele sempre foi conhecido assim. Eu louvo a Deus pela vida do pai que ele me deu, enfim, de pessoas tão preciosas que ele colocou na minha vida. Então, obrigado por isso. Que Deus abençoe vocês. Amém? Gente, eu gostaria de ler aqui uma passagem da Escritura, no livro de Êxodo, 3º capítulo. Eu quero ler do versículo 1 até o 7º versículo. Nos diz assim a palavra de Deus. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés,
pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Pai querido, fala conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, Moisés, que tinha fugido do Egito, na sua fuga, ele acabou fazendo parte da família de Jetro, casando-se com uma das filhas de Jetro, e ele que era esse príncipe no Egito, agora um fugitivo e um simples pastor de ovelhas. Agora ele estava acomodado a uma vida comum, sem ter muitas perspectivas. Versículo 1 diz que ele estava pastoreando o rebanho de seu sogro Jetro. Eu digo que ele estava aqui em um pastoreio comum, pastoreando ovelhas, levando a vida. É o máximo que ele podia fazer, voltar para o Egito, nem pensar. Pastoreio comum. E de repente, num dia, quando ele estava lá no deserto, fazendo o seu simples trabalho, ele percebeu que uma sarça estava queimando. E isso não seria algo tão extraordinário, o fato de um arbusto no deserto estar queimando, isso em função de alguns fenômenos físicos, a combustão de alguns arbustos, às vezes, ocorria. Contudo, ele observou que havia fogo, mas aquele arbusto não se queimava. Ele, no seu pastoreio comum, na sua vida comum, do seu dia a dia, do seu cotidiano comum, percebeu algo diferente, e quando ele percebe que há algo diferente, ele não ignora o diferente. Ele não ignorou o que estava acontecendo de novo. Ele podia ter deixado, não, isso é qualquer coisa, não, mas ele foi verificar, ei, está acontecendo algo novo aqui no deserto. Está acontecendo algo novo aqui no meu dia a dia, no meu cotidiano comum. E a Bíblia diz que ele foi ver de perto. Ele foi ver de perto. E a Bíblia diz no versículo 4 que Deus viu que Moisés se aproximou. Deus viu que Moisés era alguém atento e aberto para algo novo que estaria acontecendo. E quando Moisés se aproxima, Deus o chama. Deus o chama. E aqui há muita coisa muito linda nesse chamado divino para Moisés. Deus o chamando como um profeta, como um libertador do povo dele, como alguém que iria mudar a realidade daquele povo. Ele se aproxima e Deus o chama. E quando Deus o chama, e ele chama Moisés, Moisés, ele logo diz, eis-me aqui. Eis-me aqui, ele diz. E talvez se ele soubesse o que viria depois, ele não teria dito esse eis-me aqui. O desafio que viria. Mas ele disse o eis-me aqui, e quando se diz um eis-me aqui para Deus, a vida já começa a mudar. Vocês disseram um eis-me aqui. E a vida de vocês não será mais a mesma. Sempre quando dizemos um eis-me aqui, as coisas vão mudando. Talvez a vida de vocês estava num cotidiano comum. Quem sabe algumas funções até na igreja, e um pastoreio, entre aspas, comum.
Mas sabe, eu quero dizer que nesse meio, nesse tempo em que tudo parece comum, e nós vivemos os últimos tempos, eu quero dizer a vocês que em meio ao comum, o extraordinário vai acontecer. Eu quero dizer isso a vocês, formandos, eu quero dizer a cada um que aqui está. Mesmo que a vida pareça comum, vamos estar atentos para o novo que Deus está movendo e que está criando. E quando percebermos isso, não fiquemos quietos achando que não há nada, mas vamos nos aproximar daquilo que Deus está fazendo. Não criticar, não se afastar, mas nos aproximar. E prestar atenção no chamado de Deus. Ele disse, Moisés, Moisés, chama uma vez, repete. Foi assim que ele fez com Samuel. Ele disse, Samuel, Samuel. Deus chamando. Foi assim que ele fez com Marta, quando estava tão ocupada com tantas outras coisas e deixando o que era a prioridade, que era estar aos pés de Cristo. E Jesus diz, Marta, Marta. O chamado dele para cada um de nós, o chamado dele para vocês. E talvez um dia a dia comum, um pastoreio comum, talvez só o pastoreio dos filhos. Mas daí, de repente, os desafios vão surgindo, né, Dani? Não são só mais os seus filhos. E assim vai indo. E Deus vem e vai movendo e vai chamando. E de repente Ele diz, Vanessa, Vanessa, Silas, Silas, ei, tem algo incomum que eu quero fazer, algo incomum para acontecer. Moisés respondeu, eis-me aqui. E quando ele diz o eis-me aqui, atendendo o chamado do Senhor, Deus começa a ensinar o libertador, aquele grande líder. Como é o começo? Como é que Deus ensina aquele que libertaria um povo todo lá do Egito? Deus diz, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você pisa é santo. Muitas coisas Deus está ensinando com esta declaração e com esta ordem. Mas eu quero dizer que, entre outras coisas aqui, Deus está ensinando a Moisés reverência. Vocês têm um chamado. Um chamado para alcançar crianças, juniores, e seja qual for a idade das pessoas. Mas sim há um foco e muito importante. Cada um que serve a Deus. Se nós queremos servir a Deus e alcançar pessoas para o reino de Deus, alcançar crianças, se queremos ser instrumentos de libertação como Moisés o foi, em primeiro lugar nós precisamos aprender como nos postar e nos portar diante de Deus. Reverência, honra a Deus. Em primeiro lugar é com Ele, depois com as pessoas. Deus em primeiro lugar ensinou Moisés a como se relacionar com Ele, para depois ir e libertar as pessoas e ensiná-las a se relacionar com Ele. Com honra, com reverência. E Deus estava falando de santidade. E santidade é extremamente necessária. Hoje há muitas pessoas que não creem no Evangelho por conta do mau testemunho de muitos. Mas como é terrível quando crianças veem mau testemunho. Elas às vezes veem até um pai, uma mãe que ensina alguma coisa, no entanto não vive. Às vezes vem um professor de escola dominical ou de qualquer outra ação na
área ministerial, mas elas percebem que muitas vezes não tem coerência no que se ensina e no que se vive. Isso causa uma incredulidade, isso causa um distanciamento e uma barreira com o próprio Evangelho. A primeira coisa que nós precisamos estar atentos é a honra a Deus, é a reverência e é uma vida santa. Uma vida santa. Uma vida santa. Se não houver isso, tudo em algum momento poderá ruir e sucumbir. Mas Deus, nessa primeira fala com Moisés, ele chama Moisés a isso. Ele queria fazer de Moisés esse grande instrumento de libertação. Ele quer fazer de vocês grande instrumento de libertação para a vida de muitas crianças. Mas vida santa é essencial. Vida com Deus, relacionamento com Deus é essencial. E daí, quando Moisés tira as suas sandálias, está diante de Deus em temor e tremor, reconhecendo a necessidade de santidade, Deus diz a ele: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto e teve medo de olhar para o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo a Moisés? Ele está dizendo que Ele é o Deus de gerações. Ele é o Deus das gerações. Ele é o Deus de todas as gerações. Ele é o Deus de Abraão. Abraão, o pai, a primeira geração da fé, o chamado pai da fé. Aquele que teve encontro com Deus, aquele que teve fé, aquele que creu. E a fé lhe foi imputada por justiça. Tem gerações que são as gerações da fé, dos homens que andam com Deus, que ouvem a Deus. A segunda geração é a geração de Isaque. A geração dos filhos. E quando nós olhamos para a vida do Isaque, nós vemos que Isaque foi alguém que temeu a Deus. Isaque foi um milagre. Isaque veio por um milagre. Resultado de promessa que se creu na promessa. O filho da velhice, mas que veio. E foi alguém que herdou muito do caráter do pai, da piedade do pai. Ele honrou o seu pai. Quando Deus chama Abraão para que oferecesse Isaque em sacrifício, Abraão tinha 117 anos, 118, o Isaque tinha os 17 anos, Abraão velhinho e o Isaque um rapaz forte. Quando ele pergunta a Abraão, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão diz, Deus proverá o cordeiro. E quando eles chegam no monte, o Abraão diz, você é que será sacrificado. Deus disse que eu tinha que sacrificar você. Um rapaz de 17 anos, com um velhinho de mais de 100 anos. O velhinho não ia dar para o cheiro. O que fez o Isaque se submeter e se permitir estar no altar? Se permitir ser amarrado e ver o pai com o objeto que viria sobre ele e iria sacrificá-lo. O que fez esse moço se submeter a isso? Temor a Deus. Uma vida piedosa.
Sabe, existe a geração de Isaac, e tem aqueles que são piedosos. A geração daqueles que se submetem a Deus. Deus é Deus de todas as gerações. É o Deus de Abraão, de Isaac, mas Ele é o Deus de Jacó. E em Jacó se vê muitos problemas. Isaac, que significa riso, Abraão, o pai de nações, riso. Agora vem Jacó, e o nome dele é enganador. Significa enganador, suplantador. E esse cara teve muitos problemas com caráter. Ele enganava, ele mentia. Ele dava um jeito, ele era ganancioso. Ele mentiu para o pai, ele desonrou o pai. Uma geração difícil. Jacó demorou para, de fato, mudar de vida. Só depois, quando ele lutou com o anjo, depois de passar por muita coisa difícil na vida, é que de fato houve aquele encontro que de fato o mudou, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus de Jacó. Sabe, Deus é o Deus das gerações difíceis. Ele é o Deus de todas as gerações. Eu diria que em todo tempo temos todos os tipos de gerações. Tem gente piedosa, a gente da fé, a gente que se submete. Mas sabe, existe as gerações de Jacó. Difícil. Que demora. Há uma luta maior quando se trata de Jacó. Há um trabalho maior e mais intenso. Eu diria a vocês que nós vivemos em um tempo em que a geração a ser alcançada é a geração de Jacó. Com sérios problemas de caráter por conta de lares desestruturados, por conta da omissão dos pais. Um tempo difícil, uma geração desafiadora, uma geração que está tendo vida pervertida, fazendo coisas que Deus não quer que essa geração faça. Mas Deus diz que Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus que quer alcançar a geração de Jacó. Ele é o Deus que chama libertadores para alcançar todas as gerações. Ele é o Deus que quer e chama vocês para alcançarem todas as gerações. E entre elas, a geração de Jacó. A geração difícil, desafiadora, mas que Jesus morreu por essa geração. E que vocês, a partir de um encontro com o Deus Santo, vivendo uma vida que o reverencie, que o honre, e em santidade, uma vida que será coerente com o que vocês vão anunciar. Assim como Moisés foi o libertador e alcançou e libertou as futuras gerações e fez diferença em toda uma nação, vocês serão também, igualmente, instrumentos de libertação. Vivemos os últimos dias. Retomando, acreditem, que o pastoreio comum será visitado e ele se tornará incomum. O sobrenatural vai acontecer. Fiquem atentas em tudo que o Senhor disser a vocês e creiam naquilo que Ele lhes disser. Honrem-no, reverenciem-no, sejam mulheres santas, ouçam o chamado
e alcancem as gerações. Mesmo que a característica da geração tenha a característica de Jacó, mas Deus será com vocês. E Jacó será alcançado, Jacó será Israel, e vocês serão instrumentos de Deus para levantarem uma geração profética. E nós veremos a profecia de Joel sendo cumprida. Os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão visões, os jovens terão visões, e os velhos continuarão a sonhar em todas as gerações. Deus quer alcançar todas as gerações. Que vocês sejam essas pessoas, que sejam os Moisés desse tempo. Esse é um desafio para vocês. Isso é um desafio para nós, os pastores. Isso é um desafio para cada um de nós. Lembremos, Deus é o Deus das gerações. Quer alcançar as gerações. Que estejamos nas mãos dEle, para que Ele nos use de maneira especial. Sejamos instrumentos de libertação. Deus os abençoe. É com muita alegria e honra que, para comemorar este momento de vitória, convidamos para proceder o seu discurso, representando todas as alunas, a oradora da turma, Edumeia Coelho da Silva, para quem eu peço uma salva de palmas. Boa noite a todos. Faço menção às autoridades aqui presentes. Cumprimento as formandas, professores, pastores, familiares e convidados. Paz seja convosco. Fazer parte da turma Eduardo Drojewski é uma grande honra. Nome este escolhido pelas formandas. E é por causa do pastor Eduardo que eu estou aqui. Uma tarde, chegando do trabalho, meu pai me disse: o pastor Eduardo mandou um recado para você. É para você fazer a MQTI. Confesso que resisti um pouco, mas obedeci. E quem poderia esperar que hoje o pastor Eduardo não estaria aqui, sentado na mesa das autoridades? Não poderia deixar de falar um pouco sobre esse grande homem de Deus, que foi e continuará sendo um grande referencial para a minha vida e para muitos que aqui estão. A missão quadrangular Cristo para as Crianças, hoje, missão quadrangular teológica infanto-juvenil, nasceu no coração do pastor Eduardo e se tornou realidade. Ele foi um visionário. Através da sua visão, muitas crianças foram ganhas para Jesus. Com certeza, ele foi o maior líder da igreja no Paraná nos últimos anos. E como não dizer, um dos maiores do país. O tapa amistoso nas costas e o seu abraço de urso era sua marca registrada. De personalidade dócil, tinha sempre um abraço ou um aperto de mão. Carinhoso, além de umas boas histórias para quem viesse falar com ele. Somos gratos a Deus por tudo que ele representou em nossas vidas. Nesse ano de curso, conhecemos pessoas incríveis, professores com conhecimento da palavra e alunas com forte desejo de se tornarem cristãs melhores, a fim de se tornarem semelhantes ao Pai. Todos nós nos reinventamos. Somos a primeira turma online e a turma da ressurreição, nome este dado carinhosamente pela pastora Jane. Algumas formandas aguardavam há 4 anos a formação dessa turma para concluírem a sua formação. E quando foi falado isso,
o Espírito Santo me fez lembrar uma noite em um seminário na região de Campina Grande do Sul, no meio de muitas pessoas. Durante a oração, o pastor Fernando Camargo colocou a mão sobre a minha cabeça e falou que os meus sonhos não tinham sido esquecidos por Deus. Eles estavam apenas adormecidos. E hoje, um desses sonhos ressurgiu. Gratidão a Deus por termos chegado até aqui. Chegar até aqui não foi fácil. Temos inúmeras histórias e experiências para compartilhar sobre este período. O grande dia, tão esperado, chegou. E o ponto alto dessa trajetória foi marcado com muito esforço, dedicação, renúncia e, por que não dizer, lágrimas. Mas até aqui o Senhor nos sustentou, nos preenchendo com amor, nos dando força e nos trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, quando pensamos em desistir. Cada uma de nós hoje trilha um caminho diferente daquele que trilhávamos no início do curso. Mas tenho certeza de que todas nós seguimos em direção ao mesmo alvo. Não foram poucas as vezes que nos perguntavam qual curso fazíamos, ao que respondíamos, MQTI. E ouvíamos outra pergunta, o que é MQTI? Para que serve? Está estudando para ser pastora? A Missão Quadrangular Teológica Infanto-Juvenil é uma instituição com o objetivo de formar educadores, evangelistas de crianças, juniores e adolescentes, tornando-os capacitados para levar a mensagem da salvação e assim poder contribuir na formação de uma geração de cristãos que permaneçam em Cristo e em sua palavra, independente das tribulações. A MQTI prepara e forma pessoas capazes de cumprir sua missão, onde quer que o Senhor as envie. Estamos estudando para sermos pastoras? Esse não é o nosso objetivo principal. O objetivo principal é nos capacitarmos para podermos levar adiante a palavra de Deus às crianças, juniores e adolescentes e às suas famílias. O chamado de cada uma, Deus revelou durante esse curso. Algumas prosseguirão no pastorado, outras para o campo missionário, outras serão professoras, líderes de criança. Mas o que importa é que todas prossigam para o alvo que é Cristo, como está escrito em Oséias 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O produto do nosso trabalho não é algo palpável. As colegas formandas deixam o convite à reflexão do nosso papel na sociedade, porque fomos chamadas para sermos sal e luz neste mundo. Somos gratas por tudo que nos foi proporcionado e por tudo que aprendemos. Dedicamos agradecimento especial aos nossos familiares mais próximos, pais, mães, esposos e filhos, por terem contribuído sobremaneira para que esse dia chegasse, administrando nossa ausência, enquanto estávamos na frente do computador, assistindo às aulas, realizando os trabalhos e as atividades do estágio supervisionado. Obrigada por nos fazerem saber que tínhamos com quem contar. Agradecemos aos nossos professores por sua paciência e mansidão e pelos conhecimentos transmitidos. Em tão pouco tempo em que estivemos juntos, o ano passou tão rápido. Sentiremos saudades das aulas online. A equipe diretiva, a secretária, vocês são partes fundamentais da nossa formatura. E, acima de tudo e de todas as coisas, queremos agradecer a Deus, aquele que nos concedeu o presente de viver, que nos sustenta a cada dia, quando nossos joelhos parecem não conseguir mais nos carregar, aquele que nos faz prosseguir, mesmo quando tudo parece dizer que não dá mais, aquele que não nos deixa voltar atrás, quando a tempestade se levanta. Deus, o Senhor, Ele conhece cada coração e sabe quão gratas somos pelo privilégio de estarmos hoje aqui. Encerro este discurso, deixando a todos um valioso trecho da Bíblia, registrado no livro de Mateus 19:14. Então disse Jesus:
Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Gostaria agora de pedir aos professores que se coloquem em pé. Vocês estarão recebendo agora uma lembrança da nossa turma. E agora eu gostaria de chamar aqui na frente uma pessoa que foi muito importante para nós, alunas, e para os professores. A nossa querida Lívia e as alunas Daniela e Flávia, que estarão prestando uma homenagem a ela. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui e nós temos muito a louvar a Deus, muito. Esse ano foi muito desafiador e, como bem já disse a nossa querida amiga Idumeia, o Senhor colocou professores maravilhosos na nossa vida, que foram mais que professoras e professores foram pastores, mas o Senhor colocou nas nossas vidas de cada uma de nós alguém que foi mais do que uma amiga, do que uma pastora. Ela foi um anjo enviado dos céus para cuidar de nós. E ela foi a Lívia. A Lívia é a secretária do curso, mas muito mais, Lívia, do que uma secretária. Você foi a nossa amiga pessoal, aquela que nos animou nos momentos em que nós estávamos tão cansadas, desanimadas. Você foi aquela que chorou conosco. Você também foi aquela que nos lembrou dos trabalhos quando a gente esquecia, que nos cobrava, nos dava aquela mãozinha amiga e também intercedia por nós junto das professoras, pedindo um pouquinho mais de prazo para a gente conseguir entregar os trabalhos. E nós não poderíamos sair daqui nessa noite sem honrar a Deus pela sua vida, pela sua dedicação, o seu trabalho que foi muito além de tudo aquilo que a gente poderia imaginar ou pedir. Muito obrigada pela sua dedicação, que o Senhor recompense você e te dê muitos frutos daquilo que você tem feito. Receba o nosso eu te amo, todas nós te amamos e te honramos nessa noite. A Lívia, com certeza, é o nosso maior presente nesse curso. Como a Dani falou, ela era quem nos dava o puxão de orelha, mas também passava a mão. E quando a gente piscava... Desculpa, Lívia. Quando a gente piscava, tinha alta atividade. Eu falava, Lívia, pelo amor de Deus, não aguento. Gente, não sou eu, são os professores. Lívia, você, como a pastora Paty falou, é a nossa adolescente. Gente, a Lívia é exatamente mais do que a gente imagina. Ela foi o nosso alicerce, como a Dani falou. E eu lembro, no meio do ano, eu cheguei e falei assim, Lívia, não tô aguentando, não tô dando canto. Não, Flavinho, você vai conseguir, vamos, que você vai conseguir. Então, a Lívia era o nosso suporte. Se vocês quiserem perguntar para qualquer uma das meninas aqui, elas estão de prova. Qualquer uma das pessoas, as professoras também. A Lívia é uma pessoa excepcional. Lívia, essa é a nossa forma de dizer que nós te amamos. E jamais, nunca vamos te esquecer e não vamos te dar paz nem um dia, tá bom? Nós amamos você. Não, nunca. Obrigada por tudo.
Obrigada mesmo, de coração. Não foi só para as alunas que a Lívia foi um presente. Foi para nós, como escola, como professoras, não é, meninas? Todas concordamos com isso. A Lívia é uma pessoa muito especial e a gente quer honrar você também, tá, Lívia? Esse é um presente para você, da escola para você. Nesse mesmo espírito de alegria e de celebração, nós vamos receber a nossa formanda, a Mônica Silvia Moreira, para proferir o compromisso da turma e, em seguida, teremos também a palavra da nossa diretora. Aplausos para a formanda. Boa noite. Diante de Deus prometo crescer a cada dia em graça e conhecimento, buscando a maturidade em Cristo. Diante de Deus prometo não medir esforços para levar o Evangelho de Cristo à nova geração onde quer que o Senhor me enviar. Diante de Deus prometo amar as crianças, pré-adolescentes e adolescentes que o Senhor colocar sob o meu ministério. Diante de Deus prometo ser forte e bom exemplo, para que cada pequenino possa espelhar-se em minha vida. Diante de Deus prometo. Na qualidade de diretora, aceito o compromisso que vocês fizeram hoje e nós vamos conceder, depois o diploma, de formação ministerial infanto-juvenil da Igreja do Evangelho Quadrangular, para que vocês possam gozar dos direitos estatutários e direitos civis que lhe dá direito esse certificado, mas principalmente para que vocês deem fruto e que o fruto que vocês deem permaneça para sempre. Amém? Podem colar, podem colocar o certificado. Amém, 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 amém. Pode sentar. Antes de passar a palavra, nós queremos agradecer, aos convidados e alguns pastores que estão conosco. Nós não vamos nominá-los, mas nós agradecemos a presença de vocês e principalmente porque vocês liberaram as alunas esse ano para que elas pudessem estudar. Amém? Chegou então o momento tão esperado. Convidamos a paraninfa da turma, reverenda Jane Camargo, para realizar a entrega dos diplomas das formandas. Formanda Adriane Moraes da Silva. Daniele Pitanga dos Santos Quinop. Edumeia Coelho da Silva.
Elaine Cristina da Silva Botim. Eledir do Rocio Costa Taborda da Silva. Flávia Aparecida Sabino. Isabel Simone dos Santos. Janelice Cristina dos Santos Rodrigues. Karen Cristiane Franca Ferreira Lemes. Carla Kelly Cesário de Castro. Márcia Carlene dos Santos Oliveira. Mariene Quissula dos Santos Ribeiro. Mônica Silva Moreira. Nilva Helena da Silva Silveira. Paula Verônica Ferreira da Silva Maciel. Sandra Carmélia Bueno Polac. Vanessa Cristina Oliveira de Souza. Vamos aplaudir as formandas? E agora nós queremos aplaudir ao nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. E neste momento, as alunas entoarão o hino da missão quadrangular.
te servir. Em tuas mãos, Senhor, entrego meu coração. Transforma minha vida pra te servir. Como uma criança eu tenho que me tornar para as crianças poderem ensinar tua palavra, Senhor, e falar do teu amor. Uma missão, ó Pai, me destes para cumprir, guiar os pequeninos em teus passos seguir. Missão, ó Pai, me destes para cumprir, guiar os pequeninos em teus passos seguir. Como uma criança eu tenho que me tornar para as crianças poderem ensinar tua palavra, Senhor, e falar do teu amor. Uma missão, ó Pai. Com a palavra. Isso, aplauda o Senhor. Com a palavra, a reverenda Jane Camargo. Nós aqui contemplamos a turma de 2021. Nos alegramos, vocês vieram juntos aqui celebrar essa vitória. E agora nós temos diante de nós 2022. E nós queremos aqui deixar um desafio para você que está aqui participando. Durante esse tempo, durante todo esse processo, ouvindo a palavra, testemunhos, e toda a experiência das alunas, quem sabe você aí no seu lugar pensou, eu gostaria de cursar também MQTI. Eu também quero entrar nessas fileiras, de alcançar a nova geração, de fazer a diferença junto à nova geração. É um desafio que eu quero te deixar. Você que entende em Deus, você gostaria também, o ano que vem, de cursar MQTI. Se você gostaria, e você, não é que você já pode afirmar, pode ser, pastor, eu preciso ainda analisar algumas coisas, mas eu tenho no meu coração esse desejo sincero. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, eu quero orar por você. Amém? Há alguém que gostaria? Ó, nós temos lá atrás. Amém. Mais alguém? Mais alguém que gostaria? Amém. Aqui ao lado. Mais alguém? Que foi tocar? Lá. Amém. Então, nós vamos orar por você. E você, pastor, que está conosco, que também ouviu essa palavra e entendeu que você precisa levantar essa bandeira na sua igreja. Você precisa levantar uma tropa preparada, de elite, para alcançar a nova geração. Nós queremos ajudá-lo nessa tarefa. Então, você
vai cooperar conosco. E você vai levantar pessoas para o ano que vem estar também cursando MQTI. Pastor que está desafiado a cooperar, a levantar pessoas na sua igreja, também eu gostaria que você levantasse a sua mão, para que nós pudéssemos então orar por você, por essa nobre tarefa de alcançar essa geração emergente, tão necessitada, como ouvimos quando o pastor Silas comentou. Uma geração que precisa de evangelistas, discipuladores, missionários. E olhe, gente, há uma coisa mais que eu quero colocar. A turma toda é feminina, mas não é que não pode ser uma turma com homens. E nós precisamos muito que homens se levantem, jovens se levantem. Nós temos aqui, como mestre de cerimônia, a pastora Simone, que cursou MQTI, foi missionária na África há muitos anos, 19 anos, né, pastora Simone? 18 anos, exagerei por um ano, mas já é o suficiente, né? 18 anos, mas ela também é fruto, começou com o trabalho, e todo o ministério, e quando foi à África, todo o trabalho, o início do trabalho em Moçambique, foi trabalho com crianças. E pastor Maurício, que também está no ministério, e ele é formando do MQTI, né? E também professor hoje. São modelos para nós. Eu quero também desafiar os homens, os jovens para estar. Pastor, desafie também homens, jovens, para que também possam estar, né, participando na próxima turma que nós teremos em 2022. Eu vou orar sobre isso. Você, então, que levantou a sua mão, por favor, eu peço que você, mais uma vez, coloque-se de pé, né, que nós vamos orar por você. E o pastor que também está desafiado a colaborar nessa visão tão maravilhosa, também eu peço que você fique em pé e nós vamos orar agora por vocês. Pai, muito obrigada. Nós te louvamos, Pai, por esses corações dispostos que entendem que, ó Pai, esta visão maravilhosa precisa continuar e nós precisamos, Pai, avançar na conquista da nova geração, no discipulado da nova geração. E nós, Pai, pedimos que o Senhor os abençoe nesse compromisso assumido hoje. Ó Pai, que eles tenham a condição, Pai, que o Senhor esteja provendo todas as coisas para que o ano que vem eles façam parte dessa turma. E Deus, que ao final, ó Pai, de 2022, nós estejamos aqui juntos celebrando, Senhor, ó Deus, com eles essa vitória. Nós também oramos pelos pastores que vão nos ajudar nessa divulgação e trazer pessoas para participar, para serem preparadas para trabalhar em suas igrejas e alcançarem vidas, ó Pai, na nova geração para Jesus. Nós os abençoamos também, ó Pai, que o Senhor esteja indicando, mostrando as pessoas estratégicas nas suas igrejas para estarem se envolvendo, Pai, nessa área. Nós abençoamos cada um deles e as igrejas aqui representadas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós teremos agora o momento da foto oficial da turma. Então, eu peço por gentileza que todas as formandas se coloquem atrás da mesa, se posicionem atrás da mesa, para nós estarmos, então, fazendo essa foto oficial.
Por favor, as professoras venham também para tirar a foto oficial. Aqui na frente, se posicione aqui na frente. Este é o momento para a bênção para as formandas. Para este ato de consagração e bênção, pedimos a gentileza de todos os pastores presentes, convidados pelas alunas. Dirijam-se aqui à frente, se posicionem aqui à frente. E os demais que se coloquem em pé e estendam suas mãos em direção às alunas. Os pastores de frente para o público. Pedimos às alunas que se posicionem à frente de seu pastor ou seu convidado para orar. Convidamos ao reverendo Silas Zdrojewski para proceder à oração de bênção. Amém. Vamos estender as mãos então, concordar com a oração desses servos de Deus que estão impondo mãos, louvando a Deus e abençoando a vida das formandas. Grande Deus e eterno Pai, aqui estão teus servos e servas, impondo mãos e abençoando a vida de cada formanda. Que nesse momento, Deus, haja um mover do teu Espírito, por meio da bênção dos teus servos e servas, que a unção flua, que elas sejam capacitadas por ti, ainda mais cheias do Espírito Santo, que elas sejam verdadeiras libertadoras de crianças, de juniores, de adolescentes, que o ministério delas seja um ministério, meu Deus, efetivo, que alcance muitos e que tire crianças, juniores e adolescentes das garras do diabo, das garras do pecado. Pai, que haja muita graça, unção, autoridade, sabedoria, direção. Pai querido, que em nome de Jesus, elas sejam dirigidas pelo Teu Espírito, que o ministério delas seja dirigido por Ti, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós abençoamos a vida de todas as formandas. Pai, que venha o Teu reino sobre elas, todas as áreas da vida delas, venha o Teu reino sobre o ministério delas.
Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, abençoamos, consagramos estas formandas para alcançar milhares de crianças, juniores, adolescentes e todos aqueles que o Senhor colocar diante delas, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém, amém, amém. Amém, amém. Pode aplaudir ao Senhor. O Senhor é digno de todo louvor. Amém? Amém. Esse é um momento que nós sabemos muito especial, não é? Eu vou pedir para os pastores voltarem para os lugares. Enquanto isso, a gente queria agradecer o pastor Silas, né? O pastor Silas é o nosso pastor aqui na igreja, o nosso anfitrião, é o presidente da missão, e ele tem nos abençoado, né? Com a oração, com a vida dele, com a certeza de que, como eu falei esses dias, com a certeza de que o Senhor é autoridade sobre nós, que o Senhor, Deus, o colocou sobre nós com essa autoridade. E por isso a gente queria só fazer um agradecimento e lhe dar uma pequena lembrança. Amém? Como escola, como alunas. Amém? Deus abençoe. A gente já está quase terminando. Eu sei que vocês têm... Aqueles presentes são para as professoras, né? O pessoal do cerimonial pode entregar também já? Pode entregar, meninas. Isso. Jane. Elas ficam ali. Dumeia. Cadê a Idumeia? Cadê a Idumeia? Tá aí. É aquilo ali? Ok. Tem mais alguma coisa? Então tá bom. Desculpem a nossa... Amém. Está nominal, é só... Se vocês não conhecerem quem é, a Lívia conhece. Amém? Maurício. Já estamos ao final da nossa cerimônia. Queremos agradecer a presença de todos vocês nesta noite tão especial. E após a bênção apostólica, as formandas receberão os cumprimentos aqui à frente mesmo, onde elas estão posicionadas. E nós faremos então a contagem regressiva e a chuva de capelo, mas isso ao final da bênção apostólica. Quero convidar o pastor Silas para fazer essa bênção e ao final nós faremos a nossa contagem. Também como anfitrião agradeço a todos aqueles que aqui estão e vamos encerrar a reunião então. Obrigado, Deus, por esta formatura tão linda em que o nome de Jesus foi glorificado. Abençoamos a vida de cada um que aqui está. Deus, que cada um que sair desse lugar, saia debaixo da tua bênção e leve para sua casa a bênção aqui recebida. Abençoamos as formandas em nome de Jesus. E todos aqueles que fizeram com que esse curso e essa formatura fosse uma realidade. Muito obrigado por cada uma das tuas servas que lutou, que fez de tudo para que esse curso fosse uma realidade. Muito obrigado pela luta delas e obrigado por essa grande vitória. E glorificamos o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos os de sempre. Amém. 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 Vamos lá, gente. Contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Glória a Deus! Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. Dia feliz, tão feliz,
dia feliz, tão feliz. O mesmo eu não sou. O mesmo eu não sou. Meu coração